Tópico 2. O fundamento. Apóstolos e profetas. Subtópico 1. Conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Subtópico 2. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Subtópico 3. O testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Síntese do tópico 2, conclusão do tópico 2, a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Então, irmãos, nesse tópico 2 e os seus respectivos subtópicos, vai falar sobre a igreja edificada sobre a rocha angular. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo aqui na terra, e a pedra angular, a pedra principal do alicerce, na qual nós estamos fundamentados, alicerçados, é o próprio Jesus Cristo. E o fundamento dessa construção é a doutrina dos apóstolos, né? E o testemunho dos profetas bíblicos, porque aquilo que está escrito na palavra de Deus, a doutrina que está escrita, a sã doutrina, e os testemunhos, né, de todos os mistérios de Deus revelados aos santos profetas, escritos na Bíblia, não podem ser revogados, não podem ser, né, anulados por profecias posteriores ou por palavra, né, testemunhos posteriores, porque a palavra de Deus é inerrante, é fiel e verdadeira. Então nós estamos bem alicerçados, porque toda a palavra de Deus é fiel, é viva, é eficaz, é poderosa. Ela é poderosa para nos ensinar, para nos redarguir. Para todas as coisas, a palavra de Deus ela é inerrante, não tem erro, ela é toda harmoniosa, está toda em completa harmonia. Nós podemos crer, né? Ler e acreditar em tudo que está escrito, porque não é historinha, não é história da caronchinha, não é fábula, é a palavra de Deus fiel, verdadeira, inerrante e poderosa.